começamos semana passada. Número 16, do verso 12. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Diz assim, Números, capítulo 16, a partir do verso 12. O texto diz, mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel. Nem nos destes campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Só até aí. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, tão séria, tão necessária, tão urgente, e nós rogamos a Ti encarecidamente nessa manhã, que nos oriente, desvenda, Senhor, os nossos olhos, e nos faça entender a Tua palavra, e nos auxilie para que possamos viver para a glória do Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Cristo. Amém e amém. Semana passada, eu comecei esse capítulo justamente falando sobre a ideia do serviço. Fomos chamados para servir, e esse é um grande fato na vida cristã. O crente, o cristão, com os olhos abertos, salvo, ele é chamado para imitar o seu Senhor, servindo a Ele nesse mundo. Nós precisamos demonstrar ao mundo mal que nós, com o coração transformado, modificado, há uma inversão de propósito. Se antes olhávamos apenas para os nossos interesses, agora nós nos dedicamos ao reino, dedicamos ao serviço ao Senhor. Somos chamados a servir, isso é fato. O grande problema é que, por conta do pecado que ainda habita em nós, e pelas distorções que nós visualizamos dentro da realidade religiosa dos nossos dias, nem todos servem pelo motivo certo. Muitas igrejas, muitas pessoas servem pelo que eles podem obter em troca, como se fosse não meramente um favor, mas sempre em busca de algo que você pode adquirir ou receber por exercer um determinado serviço dentro do reino. Só que nós não fomos chamados para pensar no serviço cristão dessa maneira, do que nós podemos receber. Nós somos chamados a viver para a glória de Deus, e nós servimos para a glória dele, pensando em exaltar aquele que nos salvou. Esse é o fundamento da nossa vida. Em Números 16, nós estamos vendo algo tenebroso. Nós temos um levita organizando junto com algumas pessoas da tribo de Rubens, chateadas, contrariadas, porque por conta do pecado lá atrás, perderam a ideia da preeminência, do direito, e então eles se juntam, porque segundo a divisão da maneira como eles se comportavam dentro dessa peregrinação, a tribo de Levi e a de Ruben, eles meio que acampavam juntos. Então começaram ali a falar, a criticar, a demonstrar insatisfação com a liderança de Moisés, ou por conta da mão pesada de Deus, por intermédio de Moisés, atrapalhando, quem sabe, os planos futuros. Eles então, descontentes, se juntam ali com alguns homens para se rebelarem novamente contra Moisés e Arão. E a alegação deles, como nós falamos semana passada, parecia uma alegação piedosa. E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos ou vivenciamos dentro dessa jornada que temos, dessa peregrinação que temos na caminhada cristã ao longo do tempo. É que muitos problemas que nascem dentro das igrejas, inicialmente,
eles parecem possuir um tom piedoso. Porque veja o discurso daquele povo. Acaso não somos todos nós santos diante de Deus? Porque só você, Moisés e Arão podem falar com Deus? Se Deus nos chamou para ser uma nação santa, um sacerdócio real, queres ser você e Arão melhores do que nós? Veja, aparentemente a ouvidos despretensiosos ou sem muita percepção, esse discurso daquele povo parece ter lógica. Sim, é verdade, somos santos. Por que somente você, Moisés? Por que somente você, Arão? Acaso nós também não podemos servir ao Senhor no tabernáculo? Veja, eles acusaram Moisés e Arão de irem longe demais, exaltando-se acima de Israel, desafiaram os líderes. E é isso que nós estamos vendo aqui, nós estamos trabalhando nesse capítulo. O capítulo relata essa rebelião e suas consequências. E isso é muito sério e que nós jamais podemos esquecer. Vimos a rebelião, vimos o serviço e veremos o julgamento. E como Deus age. Como eu disse, a lição para nós, dentro desse capítulo, o que nós precisamos entender é que o serviço, ele pode ser de forma errada, se nós estamos trabalhando para nós mesmos, mas serviremos de maneira correta quando servimos para o Senhor, quando nos colocamos à disposição para servir ao nosso Senhor. E eu disse naquela oportunidade que motivação é tudo. E a pergunta que eu fiz e refaço é: por que você faz o que faz? Por que você serve? O que reside em seu coração que o faz se colocar à disposição para fazer tudo aquilo que você faz dentro do reino? Isso é muito sério, porque motivação apontará muito mais do que serviço, apontará o que reside dentro do nosso coração. Já vimos algumas verdades. Eu disse que nós estabeleceríamos 4 verdades, 4 pontos fundamentais dentro desse texto. Vimos 2 semana passada e hoje eu quero finalizar olhando mais 2 dentro desse texto. A ideia central dessa primeira parte de hoje é que nós servimos de forma errada quando nós rejeitamos a autoridade que o Senhor estabeleceu. Ok? Então veja, o episódio de Números revela não apenas uma crise de liderança dentro do povo, mas uma crise espiritual profunda. Tá? Por quê? Porque o coração rebelde, ele sempre trabalhará para rejeitar a ordem estabelecida por Deus, mesmo se utilizando de um discurso piedoso. Um dos sinais mais claros dessa rebelião, e eu preciso que você veja o quão terrível é o pecado, e veja aonde o pecado leva o povo. Um dos sinais mais claros da rebelião é a inversão moral da realidade. Isso é terrível. E isso você vai perceber que isso não é novo, não é antigo, ou isso se estende por todo o tempo, desde que o pecado entrou em nossa realidade e vem devastando tudo. Porque uma das marcas da rebelião é essa inversão da moral, onde o imoral é celebrado, onde o imoral é aplaudido, sempre como uma ofensa a Deus. E veja o nível, a gravidade dessa cena. Olhe para o verso 13 do nosso texto novamente. O texto diz, verso 13: porventura é coisa pequena que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Você percebe a seriedade do discurso, a gravidade do discurso? Vamos lá.
Sim. Olha o detalhe impressionante. Veja a lógica por trás de um discurso rebelde. Sim, seria conhecedor. Sim. E um detalhe fundamental é como o pecado distorce as palavras. Como o pecado distorce a visão. O que a pergunta clara inicialmente para esse texto é: de onde foi que Deus tirou esse povo? Da escravidão. Por acaso o Egito manava leite e mel? Essa é a pergunta essencial. Porque no texto lá atrás, quando Deus liberta o povo, ele diz: eu ouvi a aflição do meu povo e o seu gemido chegou até mim. Quem se alimenta em uma terra que mana leite e mel, não está gemendo de sofrimento, ele está se alegrando. Mas ali não. Deus está dizendo, o povo está dizendo: olha o que o pecado faz. O pecado faz o homem ver aquilo que é mal como certo. O sofrimento do Egito, como, e veja a seriedade, há um contraponto aqui. Porque Deus diz que levaria o povo de uma terra de sofrimento para uma terra que mana leite e mel. Só que eles estão partindo do pressuposto de que o Egito era a terra que mana leite e mel e que Deus estava fazendo pior do que o que eles já enfrentavam. Você percebe o peso que esse povo coloca em Deus? O Senhor é cruel, porque o sofrimento era doce em relação ao que o Senhor está fazendo conosco nesse deserto. Veja a loucura do pecado. Veja onde o pecado leva o homem. A se alegrar, a sentir saudades do sofrimento. Você consegue perceber isso? Veja, às vezes a gente se pergunta, e dentro da nossa caminhada, do nosso trato, nós já nos deparamos com diversas situações de pessoas que caminharam conosco, que estiveram conosco, que durante o tempo que aqui estiveram, piedosas, dedicadas, e de repente se afastaram do caminho do Senhor, e passaram a viver assim uma vida de impiedade. E você pergunta: gente, como é possível isso? Aquela pessoa que conhecia tanto, que servia, que fazia tanto, hoje nesse nível de vida, eu preciso que você entenda que o pecado ele tem uma capacidade de distorcer realidades, de distorcer fatos, que se Deus não abrir os nossos olhos, nós faremos coisas terríveis, inimagináveis, outrora impensáveis. Tamanha é a gravidade do pecado. Aqui, as pessoas não estão lembrando dos chicotes, das correntes. Lembre-se que quando Moisés tenta libertar o povo, Faraó impõe mais serviço e eles estão com saudades disso. É loucura. O coração, e é exatamente isso. O nosso coração, se não tratado, ele grita, ele deseja corrupção, ele deseja o mal. Nosso coração, como diz o profeta, é enganoso, corrupto. Nós precisamos ser lembrados constantemente de Deus, da sua palavra, para abafar
abafar o coração, para abafar a semente do pecado que habita em nós. Porque é um nível de absurdo, porque nós não estamos falando aqui de uma geração de 50, 70, 80, 200 anos à frente dos milagres. Nós estamos falando de uma geração que vivenciou os milagres. E estava vivenciando. E esse é um negócio muito sério, Zeli, que eu preciso que você guarde no seu coração. Eu já falei isso aqui várias e várias vezes. Lembre-se disso. Milagre não transforma coração de ninguém. Milagre não converte ninguém. Nós não precisamos ver nada para ser transformados. Nós não precisamos ver. Nós precisamos confiar e crer. Porque o que modifica coração, o que transforma coração, o que muda a vida é confiar na palavra de Deus. Eu não preciso ver anjos subindo e descendo para dizer que Deus é real, que as hostes celestes são reais, que o mundo espiritual é real. Eu não preciso disso. Eu tenho uma palavra que diz, e eu devo confiar na palavra. Eu devo viver pela palavra. Caso contrário, eu estarei fadado ao fracasso. Porque quando as coisas não acontecerem como eu espero, ou se não acontecer nada para que eu veja, eu posso me decepcionar e me afastar. Não está na conta quantas pessoas decepcionadas com Deus nós temos por aí, não porque Deus falhou, mas porque prometeram a elas tantas coisas que Deus nunca assinou embaixo. E quando elas não receberam, elas se frustraram e hoje estão com o coração destruídos e distante de Deus. O texto é extremamente claro. Quando nós não alcançamos as expectativas estabelecidas por nós, parece que reacende a saudade daquilo que é errado. Mas a minha expectativa é Cristo. E você verá aqui. Cristo é a minha expectativa. E nós vamos falar aqui sobre liderança, porque esse é o foco do capítulo. Sempre apontando para Cristo como líder maior. Mas essa é a ideia. O povo chama o Egito, o lugar da escravidão, de opressão, de terra que mana leite e mel. Isso não é apenas ingratidão, isso é distorção espiritual. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Não existe um sentimento mais terrível ao coração do servo do que ingratidão. Ingratidão a Deus é algo terrível. E nós precisamos ter isso em mente. O pecado, e veja o que o pecado faz. O pecado não nos afasta apenas de Deus, ele distorce as nossas memórias. Você entende isso? O pecado distorce a nossa percepção, o nosso julgamento, e Deus disse: ai daquele que chamar o mal de bem. Isso é terrível. Ai daquele que chamar o mal de bem. O escritor disse assim: a mente humana corrompida pelo pecado fabrica ídolos não apenas com as mãos, mas com a própria imaginação, porque tem a sua mente distorcida pelo pecado. E vamos sentir saudades do erro, vamos sentir saudades das correntes, porque se o nosso coração não estiver no lugar certo, nós vamos chamar o Egito de terra que mana leite e mel, e vamos sentir saudades do Egito. E Deus está nos chamando a uma visão livre a respeito daquilo e da realidade promovida pela cruz.
Isso mesmo. Se você pensa dessa forma, quando nós pronunciamos isso dentro das nossas relações pessoais, a gratidão de fato é uma das mais belas manifestações de um coração transformado. Agora, imagine a ingratidão àquele que deu a sua vida por nós. A ingratidão, Roseli, nos leva às mais terríveis ações. A ingratidão, ela é um dos sentimentos que certamente nascem no coração do inferno, porque nos faz deixar de reconhecer aquilo que foi feito por nós. E é terrível aqui. Porque veja, para a gente, quando você começa a estudar o texto, quando você começa a olhar, veja, um dos pontos fundamentais para nós, dentro da nossa sequência, é começar a estudar toda a história. Porque você começa a ver os pormenores dos acontecimentos. Do que quando você pega um texto isolado, um evento isolado e começa assim, por mais que ele aponte a verdade, por mais que a ingratidão esteja ali, e você saiba o conceito de ingratidão, você pode dizer assim, sim, é verdade, esse povo é ingrato, como fala isso? Mas quando você começa a ver toda a história, o que Deus fez desde o início, toda a ação de Deus, ao longo de todos os momentos, e que você chega nesse ápice, você diz assim, isso é um absurdo. Parece que a ingratidão, ela toma um corpo maior, um peso maior, porque você conhece toda a história. Não é um ato isolado, não é um momento isolado, é a vida. E lembre-se, o povo aqui não está apenas rejeitando Moisés, rejeitando Arão, eles estão reinterpretando a realidade e olha a imagem do coração do humano aqui, sendo refletida. Eles estão reinterpretando a realidade para justificar a sua rebelião. Não é justamente esse o grande problema do nosso coração? Quando tentamos, por vezes, terceirizar os nossos erros, terceirizar a culpa, dizer que caímos, que fraquejamos, que falhamos, que fomos ingratos porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, ou porque aquela pessoa agiu assim, porque a igreja fez isso, porque os líderes fizeram isso, quando na verdade o grande problema não é de fato o outro, o grande problema é o nosso coração que nunca está satisfeito. É. E louvado seja Deus. E irmãos, nós temos que, é por isso que a gratidão, ela faz parte da vida cristã e precisa ser um evento significativo. Porque tem uma canção que eu quero até que, diante da mensagem hoje à noite, que ela seja, né, cantada ao final, que é uma canção que reflete muito isso. Porque nós de fato mereceríamos julgamento. Mas, mesmo sendo pecador, nós estamos diante de um Deus que é imortal, que é santo, e Ele permite que nós, por meio de Cristo, óbvio, possamos adentrar a sua presença. Logo eu, um pobre pecador, posso estar diante de um Deus que é santo. Isso é um grande paradoxo. E mesmo assim, estamos nós aqui, com nossas falhas, com os nossos erros, diante de um Deus que é santo, 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 santo. Tão puro de olhos que não pode ver o mal, e mesmo assim aqui estamos nós. E você vai ver o porquê. Esse texto revela isso de maneira muito clara. Mas a grande questão é que a gente precisa se enxergar nisso. O povo está reinterpretando a realidade.
eles estão insinuando a manipulação, eles estão dizendo que há um abuso de poder, que há um engano deliberado por parte de Moisés. E isso revela um outro aspecto da rebelião, que é assim: quando o coração não quer se submeter, veja, o que a gente faz? A gente passa a suspeitar das motivações da autoridade sobre nós. Eu não quero me submeter porque eu acho que não é assim, porque eu entendo que não é assim. Por que será que ele está fazendo isso? A culpa é dele. É assim que o povo está agindo. Eles estão justificando a rebelião, dizendo: você está cegando os olhos desse povo, Moisés. A culpa é sua da nossa rebelião. Nós só estamos revidando a sua ação. Veja que coisa danosa. A ironia aqui é evidente. E isso para mim foi motivo de... Eu falei: Senhor do céu, nós somos assim. Vamos lá. Quem é que o povo está culpando por não entrar na terra prometida? Moisés e Arão. Quando na verdade, quem foram os culpados por não entrar na terra prometida? É eles. O grande problema é que nós nunca estamos dispostos a reconhecer as nossas falhas. E quando descobertos, nós sempre tentamos culpar os outros por aquilo que nós estamos cometendo. O mundo é culpado, as pessoas são culpadas. Quando na verdade o que o Senhor espera de nós é meramente reconhecimento e arrependimento. Não. Sim, sim. E aqui você vê, porque querendo ou não, a manifestação, o milagre aqui, dentro da maneira como Deus se revelava, de forma, de certa forma, fez nascer esse tipo de sentimento. Errado não por conta da maneira que Deus age, errado pelo que eles alimentaram no coração. Porque veja, não é algo simples você ver desde o início a manifestação gloriosa de Deus. Poder, a glória de Deus enchendo o tabernáculo, a glória de Deus descendo sobre o monte, e aí o povo não podia encostar que morria, mas Moisés andava tranquilo e chegava lá. Quem não quer experimentar isso? Vivenciar. Só que perceba que esse é um dos detalhes. Desde o início, Deus estabelece papéis. Deus estabelece ordem. Isso não quer dizer que esse é menor do que esse. A ordem, os papéis, estabelece apenas a maneira justa como Deus ordenou que as coisas devam acontecer. Existem limites, existem ações, e a própria criação reflete isso. Ultrapassar os limites é clamar por destruição. Veja, e essa é uma imagem muito clara. Você já falamos aqui sobre isso, né? Você já percebeu quanto de água o tempo todo está caindo no mar? Faça uma conta de quantos metros cúbicos de água por segundo cai no mar. A gente não tem como calcular agora, né? Mas imagine aí a quantidade. Olha aí o Rio Tocantins, que cai lá ali, tem o Amazonas. E aí veja a quantidade de água. E o mar não se parece que o limite estabelecido. Deus estabeleceu uma ordem de marés para que vá, volte e o limite permanece. As únicas vezes que os limites, por conta de um fenômeno da natureza, que se estabeleceu, se perdeu os limites, foi o que aconteceu? Destruição. Olha a tsunami que invadiu as coisas e destruiu e matou. Por quê? Perder limites
A criação mostra isso. Ultrapassar os limites é clamar por destruição. Sim. É isso aí. De- ultrapassar os limites, aquilo que foi ordenado por Deus, é clamar por destruição. E nós estamos vendo isso aqui. Deus estabeleceu a estrutura para nos ensinar. A criação proclama a glória de Deus, nos ensina. Mas nós perdemos o princípio, nós queremos ir além. E aquele povo está agindo dessa maneira. Diante dessa atitude, e veja, parece que nós precisamos ser um povo ensinável. Nós precisamos ter essa postura e nos colocar a ter esse coração que de fato é ensinável. Mas mesmo diante de tudo, o povo não aprende. Esse é o estado do pecado em nós. Porque lá no verso 41 vai dizer: toda a congregação murmurou contra Moisés e contra Arão, apesar de todo o juízo de Deus. Mesmo após o juízo claro de Deus, o povo continua culpando Moisés, continua culpando aquele líder. Isso só confirma o que a Escritura diz, lá em Provérbios. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Todo princípio de liderança, eu preciso que tenha muita cautela ao fazer essa afirmação e entender essa verdade. Tá? Mas a ideia é que todo princípio de liderança estabelecido pelo Senhor reflete o caráter do próprio Deus. E sempre que há um levante, é um levante contra o Senhor. Eu não estou falando aqui de líder humano, não. Porque tem um monte de líder aí que se diz intocável e tal, e está errado. Todos os homens, sejam eles quem for, todos nós somos pecadores. O líder é Cristo. Cristo é o líder maior. Moisés apontava para Cristo. Toda a ordem de liderança dentro da Escritura, dentro desse processo revelacional, apontava para Cristo, a ponto de que, ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor, que é Cristo. É Deus, é o Senhor, e justamente isso. O pecador raramente assume a responsabilidade, mas ele terceiriza a culpa. E esse é o problema. Vai terceirizar a culpa para os líderes, para a circunstância, para o próprio Deus, como foi o caso citado pela Roseli lá de Eva, de Adão. A mulher que o Senhor me deu. Um outro escritor disse assim: o pecado original não foi apenas desobediência, mas a recusa em aceitar a autoridade divina. Deus disse: é assim, e é assim que nós devemos viver. O grande problema é que nós queremos lutar contra a autoridade. A Bíblia diz: não devemos mentir, não devemos cobiçar. É quebra de mandamento. Hoje nós vivemos uma cultura adoecida, e já falamos aqui várias vezes, onde você não pode dizer não. Temos pessoas doentes que não sabem lidar hoje com uma negativa, com uma resposta negativa, com uma dureza no serviço, com uma repreensão, porque nunca ouviram não. Isso é contrário às Escrituras. Porque as Escrituras o tempo todo nos ensina que nós precisamos aprender a lidar com o não. Porque o não está ali para nos impedir ou de prosseguir em algo, ou de realizar algo, ou de não fazer algo.
É tanto que a própria lista de mandamentos diz isso. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cometerás adultério. Perceba que há uma lista para nos ensinar, o não é pedagógico. É a pedagogia divina para nos instruir. Mas o mundo trabalha contra a autoridade de Deus. E diz, não, você vai frustrar, você vai... Hoje a gente tem uma geração doente. Porque foram protegidos de decepções vinculadas ao não. Mas não houve proteção. Houve doença. E essa é uma tragédia. O povo de Deus foi trabalhado nessa questão. Eles precisaram entender que certas circunstâncias deveriam ser impedidas. E Deus foi categórico nisso. E o ponto central aqui, a raiz da rebelião, está justamente vinculada a uma destruição da autoridade. E esse é o grande problema, esse é o pilar onde o inimigo trabalha para tentar desestruturar a imagem de Deus na criação. Tire a autoridade de algo e aquilo que foi dito perderá o valor. Se não existe autoridade, você pode aceitar ou não. Toda quebra de autoridade é uma ofensa contra Deus. Porque toda a autoridade emana dele, provém dele, é uma imagem do caráter dele. E essa é a grande questão. Então você tem as coisas acontecendo. E aí eu preciso trazer algumas verdades vinculadas a isso para nós, nessa manhã. Ontem nós estávamos lá em Bom Jesus, aniversário da congregação, o pastor Antônio pregou sobre Timóteo, né, falando sobre como proceder na igreja de Deus, algo bem interessante. E ele disse algo na introdução que de fato é uma verdade. Ele chegou a dizer que muitas igrejas estão sendo governadas por pressupostos humanos. E tem sido uma realidade. Igrejas têm abandonado os pressupostos divinos com medo de algumas questões sendo vinculados aos pressupostos humanos. E um dos pressupostos que ele usou foi o fato de que algumas pessoas dizem assim: doutrina divide, só o amor une. Essa é uma das piores falácias que existe dentro da igreja. Porque se nós não conhecermos o que a Escritura espera de nós vamos defender com amor aquilo que é errado. E nesse caso o amor não está unindo, o amor estará destruindo. Igrejas não se dividem por questões doutrinárias, elas se dividem por corações insubmissos, que não querem aceitar o que diz a Escritura. Claro, existem muitos homens corruptos, mesquinhos, maldosos, pastores gananciosos, vindos do inferno para enganar pessoas, ensinar o erro. E sim, isso está aos montes. E aí é onde a igreja precisa ter discernimento para entender como os crentes de Bereia, pegar a Escritura, estudar as Escrituras. Nós não podemos terceirizar o ensino. Nós precisamos conhecer o ensino, conhecer a verdade, para entender se aquilo que está sendo pregado é de Deus ou não. Mas nós estamos tão acomodados com tudo que mal conhecemos aquilo que nos foi dado para a edificação. Estamos nos contentando com a alimentação dominical, quando na verdade a alimentação é diária, todo o tempo estudando, conhecendo, buscando. Mas a grande questão é que igrejas estão se dividindo, pessoas estão sendo destruídas, pessoas estão chamando o Egito de terra que mana leite e mel, porque não conhecem a verdade, porque não conhecem as Escrituras,
porque não conhece a verdade de Deus. Quando a igreja começa a reinterpretar a história para justificar críticas, nós precisamos nos atentar, porque existe um sinal de alerta aí, muito sério. Tentar reinterpretar a história, as circunstâncias, para tentar justificar certas decisões, isso revela que o nosso coração está passando dos limites e nós precisamos nos voltar para Cristo. Críticas, elas fazem parte. Moisés não era perfeito. Arão não era perfeito. E ninguém é. Mas crítica sem temor, sem exame próprio, revela mais sobre o coração do crítico do que o coração daquele que está liderando. Quais são as motivações? Aí precisamos nos perguntar: estamos reagindo com submissão bíblica ou com orgulho disfarçado de discernimento? E esse é um problema. Nós servimos a Deus de forma errada quando o nosso coração se levanta de maneira equivocada. Mas serviremos a Deus de maneira correta quando em submissão nos quedarmos aos pés da palavra do Senhor. Veja, se a rebelião marca o serviço errado, a submissão bíblica caracteriza o serviço aceitável diante de Deus. É verdade que Moisés e Arão ocupavam ali funções únicas na história. Líder, sacerdote. Mas o princípio permanece válido na vida da igreja. O Novo Testamento diz, Hebreus capítulo 13, verso 17, obedeçam aos líderes, submetam-se à autoridade que foi instituída. Claro que essa submissão não é cega, ela é espiritual, e aí nós temos uma linha muito tênue de tudo que está acontecendo em nossa geração, que líderes arrogantes, é impressionante a maneira como homens, e eu vou explicar um detalhe para vocês muito, muito sério, é terrível a maneira que pessoas estão se colocando quase que como se fossem deuses na terra. Pastores dizendo, se você sair da minha autoridade espiritual, você andará em maldição. Isso é um absurdo, isso não existe. O líder foi chamado para pastorear, para ensinar, para educar, para corrigir. A única maldição que existe é sair debaixo da autoridade divina. Sair debaixo da orientação do Senhor. Se existir lugares onde líderes agem dessa maneira, tenha certeza que Cristo não está ali. Porque a única autoridade que prevalece é a autoridade de Cristo. Homens, todos nós estamos dentro desse serviço. O texto apresenta 3 fundamentos a respeito da liderança bíblica. Fiel, verdadeira, porque elas velam pelas almas. Liderança espiritual não é domínio, liderança espiritual é cuidado. Se existe um cheiro de domínio, fuja disso. Fuja disso. Porque não é Cristo que está sendo apresentado. Nós, como líderes, todos nós, seja a liderança exercida, nós prestaremos conta diante de Deus de todos os nossos atos. Existe uma responsabilidade sobre aqueles que se levantam e que se colocam como liderança sobre o rebanho do Senhor. Isso é tão sério que a falha de Moisés resultará em algo muito terrível mais na frente. Mas hoje a Bíblia diz que nós prestaremos conta, e ai daquele que se utilizar desse papel de liderança para trazer prejuízo ao rebanho do Senhor.
a liderança e a submissão bíblica, ela beneficia a igreja. Ela faz a igreja crescer. Um escritor, um puritano, disse assim: onde não há submissão ordenada, não há comunhão verdadeira. E onde não há comunhão verdadeira, o corpo adoece. Tudo começa pela submissão bíblica. Além disso, a própria liderança precisa entender que ela está debaixo da autoridade divina. Nós, como líderes, não somos autônomos, não fazemos o que queremos, não impomos a nossa vontade. Se assim o for, fuja, porque está errado. É a palavra de Deus que é a autoridade sobre a igreja. Tito vai dizer que os líderes não podem ser obstinados, achando que é a palavra dele que deve prevalecer. A autoridade bíblica nunca é tirânica, ela é pastoral, cuidadosa, ela visa a glória do Senhor. E assim deve ser. A submissão cristã não é idolatria a líderes. E esse é o grande erro da nossa geração. Homens estão sendo endeusados, líderes estão sendo tratados como pais, líderes estão sendo vistos como quase uma quarta pessoa, aí até irônico, né? A quarta pessoa da Trindade, isso não existe, mas líderes estão vendo como parte essencial da divindade. E esse é um grande problema. O serviço a Deus, uma liderança fiel, é de fato uma revelação do coração. Servimos a Deus de forma errada quando não nos importamos com o povo. Veja, a rebelião de Corá não era apenas uma rebelião contra a autoridade, era também uma demonstração de um coração egoísta. O texto revela que, embora o discurso deles fosse de igualdade, somos todos iguais, toda a congregação é santa, mas o objetivo real era outro, era promoção, era prestígio, era querer ser notado. Você lembra o que João Batista disse? Eu falei aqui na outra semana, né? Quando os discípulos de João chegaram para ele e disseram assim: João, nós estamos perdendo gente. Você está perdendo prestígio, está perdendo autoridade. As pessoas estão seguindo seu primo, né? As pessoas estão seguindo Jesus de Nazaré. Você lembra o que João disse? João disse, meu amigo, né? Ele disse: o que importa é que ele cresça e eu diminua. Nada na igreja é para chamar a atenção para nós. Nenhum serviço na igreja é para chamar a atenção para nós. Por isso que é algo tão sério. Toda fonte, toda a atenção sempre é para Cristo e sua palavra. Do mais pequeno detalhe dentro da igreja, em arrumar um banco à sua posição, ao organizar a estrutura do culto, ao ministrar a palavra, nada é para chamar a atenção para nós. Tudo é para a glória dele. Tudo é para que Cristo seja visto e notado dentro da igreja. Porque por meio dele e para ele são todas as coisas. Por isso não podemos servir de maneira equivocada. Hoje a gente vive um grande prejuízo, um grande processo oposto. Porque nós estamos tendo uma geração tão cansada de pessoas que a nossa luta hoje é por insisti-las a que sirvam. Porque ninguém quer mais servir. Ninguém quer fazer mais nada. O povo está cansado. E a gente vive em um mundo extremamente corrido, cheio de atividades, que existe tanto de nós. Parece que se o dia tivesse 36 horas, a gente não daria conta de fazer tudo que precisa ser feito. E aí, quando chega dentro dessa estrutura,
A gente só quer relaxar. A gente só quer. A gente só quer sentar em uns bancos confortáveis, um ambiente climatizado, agradável, ouvindo ali uma boa palavra e sair daqui dizendo assim, que coisa extraordinária. Mas a gente precisa se lembrar que nós somos chamados a servir. E o serviço está envolto em nossa vida. Nossa vida é servir. Servimos em nossa casa, como bom marido, ouvimos, somos chamados a viver, a ser uma boa esposa, a ser um filho obediente, a ser um bom trabalhador, a ser um bom patrão, a ser um bom estudante. Tudo isso é serviço. A vida cristã, e nós veremos, ela não se resume apenas àquilo que está limitado a essas paredes. A vida cristã é um todo. Ela envolve e deve impactar toda a nossa vida. Os princípios da autoridade divina precisam impactar a minha vida no todo. Minhas decisões devem ser e precisam ser tomadas com base na autoridade divina sobre minha vida. E temos que tomar cuidado, porque, por vezes, palavras aparentemente piedosas escondem ambições carnais. Um escritor disse: homens frequentemente usam o nome de Deus como capa para os seus próprios interesses. E isso é terrível. Corá está aqui dentro. Os rubenitas estão aqui. Temos que tomar cuidado com palavras adocicadas e bonitas, porque elas podem revelar morte. Eva que eu diga. E temos que tomar cuidado. Aqui tem uma denúncia clara. Há pessoas que se aproximam do povo de Deus, não para servi-lo, mas para explorá-lo. E aí, nós temos visto que a igreja tem se tornado. A igreja, de fato, deixou de ser um aprisco onde pessoas são cuidadas e tratadas. Mas a igreja passou a ser um negócio. Esses dias eu vi um anúncio na internet, claro que eu acho que eu não consigo ver aquilo como uma verdade. Eu acho que aquilo ali era mais uma crítica. Mas a pessoa dizia assim, vendo igreja. Aí falava das estruturas e dizia, já vem com 80 membros. Olha aí. Misericórdia. Então, assim, pensar nisso chega até a ser olhar para o absurdo, porque de fato a igreja tem se tornado basicamente isso, um local onde você comercializa a própria fé, e esse é um problema. Richard Baxter, puritano, ele escreveu: aquele que não ama o seu rebanho, mas a si mesmo, no meio do rebanho, não é pastor, mas é mercenário. E é isso que está acontecendo. O problema central não é apenas comportamento. O problema central é um coração que não foi moldado pelo Evangelho. E por isso nós temos que estar atentos, como igreja. Nem todo zelo aparente é verdadeiro. O inferno está cheio de boas intenções. O inferno está cheio de pessoas que tinham boas intenções, aparentes. O ministério nunca pode ser usado como meio de autopromoção. Por isso devemos perguntar constantemente se nós estamos de fato servindo pessoas ou usando pessoas, e isso liderança, né? Igrejas precisam vigiar contra a liderança que buscam glória pessoal em vez da glória de Deus.
Mas aí eu fecho mostrando justamente isso, que servimos a Deus corretamente quando nos importamos com o povo. Mesmo quando eles tratam mal. E aí é algo de sério. Porque se a rebelião revela egoísmo, a liderança de Moisés e Arão revela um amor que reflete o coração de Deus. Porque ao longo dos nossos estudos, nós estamos mostrando justamente isso. Moisés foi alvo de constante murmuração, de crítica, de rejeição. Humanamente falando, ele tinha razão suficiente para desistir do povo, falar, Senhor, olha, não quero mais, o Senhor me deu aí uma responsabilidade muito terrível, esse povo é ingrato, se o Senhor quer saber de uma, pegue teu povo, que eu vou seguir sozinho o meu caminho. Mas ele não faz isso. Veja o que ele diz. Olha o verso 22 do capítulo 16 de Números. Vou ler a partir do 20. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Deus está dizendo, Moisés, eu vou destruir esse povo. De fato, esse povo é ingrato, esse povo é terrível, não suporto mais, basta. Olha o verso 22. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Em vez de pedir justiça contra o povo, Moisés intercede por ele. Aí você percebe aqui Moisés está, como eu digo, Moisés não é um homem, não estamos estudando a vida dele por acaso. Ele aponta para alguém que intercede por nós até hoje, apesar de nossas falhas. Perceba que isso revela um princípio pastoral profundo. O verdadeiro servo de Deus não apenas suporta o povo, ele intercede pelo povo. Se Deus nos tratasse segundo os nossos merecimentos, meu irmão, quem subsistiria? Quando a praga começa a cair, olha outro detalhe, Deus age com justiça para punir o povo. Quando a praga começa, olha lá, eu vou ler, a partir do verso 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e o tempo todo Moisés e Arão intercedendo pelo povo. Disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele, e fez a expiação pelo pecado, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Você percebe que imagem poderosa nós temos aqui? Arão literalmente se coloca entre o juízo de Deus e o povo pecador. Ele se coloca entre os mortos e os vivos, intercedendo. Isso nos lembra de alguém, né? Sacerdote maior, que se colocou, que fez expiação pelo pecado, que se colocou diante de Deus, recebendo ali a punição. E perceba como a ironia se apresenta no texto. O mesmo sacerdócio que o povo rejeitou, criticou, humilhou, dizendo, você nos tirou da terra que mana leite e mel, é o meio que Deus usou para salvá-los. Isso aponta diretamente para Cristo. O sacerdócio de Arão era a sombra do ministério perfeito de Cristo. A Escritura diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos, em Romanos capítulo 5.
Ele não nos amou quando éramos agradáveis. Ele nos amou quando era rebeldes. Um escritor diz: o amor de Deus não encontra valor em nós. Ele cria valor ao nos amar. Essa é a verdade. Esse amor se torna o padrão para o nosso serviço. Nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Paulo aos Efésios vai escrever: andai em amor, como também Cristo nos amou. É o amor de Cristo por nós, tratando corações rebeldes como o meu e o seu, que nos motiva a servir. Esse amor se torna o padrão para o nosso serviço. E aí eu finalizo com isso, mostrando a nós, a igreja, que nós não somos pessoas fáceis. Somos. Mas o verdadeiro teste do ministério, do serviço, da vida cristã, não é amar os fáceis, é amar os difíceis. Ele diz: orai pelos que perseguem, ame os vossos inimigos, trate com doçura aqueles que nos fazem mal. Pesado isso, né? Difícil. E eu sempre brinco dizendo: mas quem disse que a vida cristã é fácil? A vida cristã é difícil, irmãos. Fácil é viver no Egito. Fácil é se calar frente à escravidão. Fácil é aplaudir o erro. Fácil é andar conforme o mundo anda. Viver na mão do mundo. É fácil ser levado pelo mundo. Difícil é levantar-se contra o mundo que cancela, que oprime, dizer que está errado, dizer que não aceitamos o erro, que vivemos a verdade. Ser cristão não é fácil. Ser cristão não é simples. Servir a Deus inclui suportar, perdoar, interceder por pessoas difíceis. E isso não é fácil. Mas nós somos chamados a imitar o nosso Senhor. Líderes são chamados a correr em direção ao povo, não a fugir deles. Devemos amar não porque as pessoas merecem, mas porque fomos amados primeiro. E para nós, igreja, algo precisa ficar extremamente claro. Você tem valorizado aqueles que Deus usa para cuidar de vocês? Vocês têm orado? Nós já falamos aqui dentro dessa mesma sequência de estudos, né? A vida ministerial, a vida cristã, a vida de liderança, ela não é uma vida simples. Por isso, o clamor à igreja é: orem pelos seus líderes. Coloque diante de Deus os seus pastores. Coloque diante de Deus os seus presbíteros. Mandem mensagem para os seus líderes, dizendo: estamos orando por vocês. Faz parte da nossa oração diária. Porque, e aí eu falo em nome do conselho, da liderança da igreja. Por vezes, o conselho se debruça sobre causas que a igreja mal conhece, mas que nós estamos aqui chorando com almas, com pessoas destruídas. E às vezes, o que a igreja, o que os líderes buscam não é reconhecimento. É dizer: esse é o melhor presbítero, esse é o melhor pastor, e que não luta por isso. O que a liderança de fato busca
e espera é ouvir da sua igreja dizendo: estamos orando por vocês. Ore. Quantidade de líderes caindo, de pastores caindo, porque se sentem abandonados, tristes, sozinhos. Claro que quem conforta e consola o coração é o próprio Cristo, que é o pastor de nossas almas. Mas precisamos aprender a orar, a interceder, a buscar. Porque é assim que Cristo faz. Os líderes velam pelas almas. Cristo vela por nós. Mas precisamos ser cuidados. Por isso, coloque diante de Deus, sempre em oração. Porque uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja liderada, com líderes e liderados diante da cruz, é uma igreja que avança, é uma igreja que cresce. Por isso, que aprendamos a olhar para o Senhor, que está diante de nós, que se coloca diante de nós, que recebeu a ira de Deus em nosso lugar, para que nós pudéssemos servir com alegria. Essa é o nosso papel, esse é o nosso dever, essa é a nossa caminhada. Essa é a única coisa que faz sentido na vida. Se tudo o que fazemos dentro dessa caminhada, se nós fazemos para Deus. Porque tudo o que fazemos como igreja, fazemos por Ele e para Ele. Servimos a Deus de forma errada quando servimos para nós mesmos. Mas servimos corretamente quando entendemos que tudo é por meio dEle e para Ele. Que a Ele seja a glória eternamente. Amém. Deus abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar. Graça te rendemos, ó Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque Tu és Senhor, Tu és a nossa força, Tu és a nossa motivação, Tu és o pastor de nossas almas. Livra-nos, Senhor, por amor do Teu nome, de nos rebelarmos contra Ti, que é o Senhor de todos nós. Que não livra-nos, ó Deus, de olhar para o Egito e interpretá-lo de forma errada. Porque o Egito não é e nunca será a terra que mana leite e mel. Nós estamos caminhando para a terra que mana leite e mel. Pode ser uma jornada difícil, pode ser uma jornada árdua, falharemos ao longo dessa jornada, queimaremos os nossos pés, mas por amor do Teu nome, Senhor, nunca nos deixe desviar da verdade. Nunca permita que olhemos para trás com saudades do mundo. Mas mesmo difícil, faça-nos entender que à nossa frente está o Senhor, que já abriu o caminho, que já chegou lá e aguarda a sua igreja. E hoje estamos aqui peregrinando, Senhor, com as nossas dificuldades, com os nossos erros, com a nossa fragilidade, mas nós estamos aqui, firmes, aguardando o dia em que atravessaremos o Jordão e encontraremos o Senhor às portas de Sião para receber o seu povo, para receber a sua igreja. Não permita que fiquemos pelo caminho, mas cuide de nós, Senhor, para que cheguemos sãos e salvos ao final dessa jornada. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.